Boa noite, pessoal, tudo bem? Daniel Lemos passando para dar uma atualizada a vocês o que aconteceu na semana passada no Congresso Nacional e como está prevista a pauta para esta semana dentro do Congresso, com sessões do Congresso Nacional para continuar analisando os vetos e os PLNs que provavelmente devem ser votados amanhã na Comissão de Orçamento a partir das 11h30 e à tarde às 14 horas está convocada uma sessão do Congresso Nacional para tratar desses PLNs e dos vetos restantes que sobraram da pauta passada. Também existem medidas provisórias e um PL do Executivo trancando a pauta na Câmara e o Senado também que deve trabalhar as suas pautas lá em havendo disponibilidade após a sessão do Congresso que vai começar amanhã 14 horas e provavelmente pela experiência que nós temos deve ser analisados os vetos e os PLNs, isso deve entrar aí na terça e provavelmente na quarta, tá bom? Vou dar um panorama geral do que aconteceu semana passada, porque não conseguimos comentar na sexta-feira, no Terça Livre, então eu vou só dar uma pincelada rápida no que aconteceu. Bom, nós tivemos o veto 48, o veto 50, 54 apurados em cédula eletrônica. Na terça-feira essas cédulas foram depositadas pelos parlamentares, deputados e senadores, e o resultado foi anunciado no início da sessão de quarta-feira. E ficou destacado para ser votado ostensiva e de forma nominal e aberta no painel da Câmara, e depois o resultado é sempre divulgado no site do Congresso Nacional, lá dentro de vetos, e você pode ir em cada veto lá e pesquisar que vai ter como votou cada parlamentar, seja ele em cédula ou seja no painel eletrônico. Então ficou os vetos 51, o veto 52, que era o veto dos 30 bilhões, que foi dividido em dois blocos. O bloco dos 30 bilhões, o veto foi mantido. O outro bloco que se tratava de contingenciamento dos fundos de pesquisa e questões de recursos para o IBGE e outros órgãos do governo, para que não pudesse ser contingenciado. Isso foi, essa parte foi vetado pelo presidente da República. Mas os líderes do governo no Congresso aqueceram junto com o governo e os parlamentares puderam então ser autorizados para derrubar esse veto, a segunda parte do 52, tá certo? E aí nós tivemos o veto 53, que foi mantido também no painel, tá certo? O Senado votou aquela MP 897, que é aquela que estabelece uma série de medidas ligadas ao crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais. O projeto de lei de conversão, o mesmo texto aprovado na Câmara, o mesmo texto foi aprovado no Senado, e então o projeto seguiu para a sanção do presidente da República. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é a importância da participação popular através dos mecanismos do portal E-Cidadania, tanto tem na Câmara, tem no Senado, mas só para vocês saberem, no dia 4/3, a sugestão 49 de 2019 foi acatada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e se transformou num projeto de lei do Senado Federal através da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O senador Eduardo Girão pegou essa sugestão lá e essa sugestão veta o aumento do fundo eleitoral a partir de 2022. E ele pegou essa ideia, apresentou um projeto de lei com as regras para limitar esse valor do fundo eleitoral, do fundão, a partir de 2022. E a comissão votou essa sugestão e transformou em projeto de lei. Olha que legal. Isso, de certa forma, é um avanço que as casas legislativas têm produzido, assim como também tem acontecido nas assembleias legislativas e em algumas câmaras municipais, a participação popular. Aqui na Câmara tem a Comissão de Legislação Participativa, que, através das entidades, pode ser votadas sugestões apresentadas à comissão, e a comissão pode receber essas sugestões e ser votadas dentro da reunião ordinária da comissão e transformar em um projeto de lei da Comissão de Legislação Participativa. Existe essa e outra na Constituição Federal, que é o projeto de lei de iniciativa popular, que tem que ter um número X de assinaturas aí, tá certo? Então, semana passada isso. Bom, a partir de amanhã, como eu disse, a CMO vai se reunir às 11h30 e às 14 horas tem a sessão do Congresso Nacional. Essa sessão do Congresso Nacional vai votar os vetos de números 55 a 62 de 2019 e o 01 e o 02 de 2020. O meu destaque vai para o 55,
que é o primeiro voto que vai começar pelo Senado Federal. Ele trata do BPC, um aumento que foi dado por um projeto de lei e o governo, o executivo, vetou esse projeto. Então os senadores vão se debruçar nesse aumento do BPC. O governo alega que não foi designado pelo legislativo de onde vai ser o custeio desse aumento. Isso comprometeria e engessaria o orçamento do executivo para esse ano. Então, esse veto deve estar sendo conversado, os líderes do governo, então vai começar pelo veto 55, que trata do BPC. Aí vem o 56. O 56 trata de todos os vetos que foram apostados ao projeto de lei enviado pelo ministro Sérgio Moro, em composição com o ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e juntado tudo, fez um projeto único, foi votado pela Câmara e pelo Senado, e o presidente fez alguns vetos. Esses vetos serão analisados, que é o veto 56, logo após o 55. Destaque para esses dois vetos que são extremamente polêmicos. Como eu já expliquei, depois, se a comissão mista se debruçar sobre esses projetos de leis do Congresso Nacional, aí sim deve entrar nos PLNs. Tem o 1, o 2, o 3 e o 4, e tem também a questão que tem que terminar antes de tudo, porque esses vetos, eles trancam a pauta para se votar um projeto de lei do Congresso Nacional, um PLN, tá certo? E a Câmara dos Deputados tem na sua pauta a medida provisória 898, 899, a medida provisória 900, a medida provisória 901, a medida 903, a medida provisória 903. A 898 trata do pagamento do abono natalino que foi feito pelo presidente da República para 2019, do Bolsa Família, 13º do Bolsa Família. Mas o senador Randolfo Rodrigues estendeu esse benefício, continuadamente, de forma a todos os outros próximos anos, ou seja, se tornou algo fixo. O governo aí tem um questionamento sobre essa questão do custeio, tem que se prever isso, enfim, vai ser uma batalha que deve ser levada ao plenário. Também teve batalha na comissão mista, porque todos esses textos foram aprovados na comissão mista, que trata das medidas provisórias. E agora deve ser lido o ofício de chegada na Câmara e as medidas provisórias passam a trancar a pauta. A medida provisória 899 regulamenta a negociação de dívidas com a União em um procedimento conhecido como transação, onde o fisco chama os seus devedores para tentar renegociar a dívida. Está aí uma forma do governo de tentar captar algum recurso através de dívidas montantes grandes, médios, de certa forma pequenos, que existe com a União. Isso, a medida provisória está também, o projeto de lei de conversão, por exemplo, ele prevê um desconto para micro e pequena empresa e questão de santas casas, por exemplo, um parcelamento até 120 meses, para Santa Casas, enfim. A medida provisória 900 de 2019, ela regulamenta aquele assunto que era a criação de um fundo para recolher as multas ambientais federais destinadas a projetos com essas finalidades. O governo fez uma medida provisória, o relator foi o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e ele fez algumas alterações, inclusive na questão criando um conselho. Anteriormente, o ministro do Meio Ambiente poderia designar aonde se gastaria esses recursos, mas pelo bom andamento das coisas, conversou com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo, e aí fez umas alterações e criou um conselho que vai analisar na captação dessas multas para dentro do fundo ambiental e de onde os projetos que serão escolhidos para o aporte financeiro. Também está na pauta a medida provisória 901, que transfere terras da União aos estados de Roraima e Amapá. Inclusive, mexe no zoneamento ecológico-econômico, as ZES, e o uso de parte da faixa de fronteira para atividade rural, sem necessidade de permissão prévia do Conselho de Segurança Nacional. E a medida provisória 903 autoriza o Ministério da Agricultura a prorrogar por 2 anos 269 contratos temporários de médicos veterinários que foram aprovados em processo seletivo público em 2017 para poder fazer a gestão aí
pecuária, de agricultura, seriam os fiscais que estão aí no nosso dia a dia aí, rodando os estados para fazer essas fiscalizações agropecuárias, tá certo? Uma coisa que eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo para vocês é que passou também a trancar a pauta após a medida provisória o projeto de lei 6438 de 2019. Lembra que eu comentei lá atrás que teve aquele projeto de lei que foi aprovado só para os CACs, os registros de caçadores, de colecionadores, daquela questão do porte e do uso de armas? Então, naquela época, o Executivo fez o projeto 3723, houve um acordo aqui na Câmara com o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro para que se votasse somente os CACs. E aí o Executivo enviaria outro projeto que trataria do registro, do porte e do posse de armas, e esse projeto passaria a trancar a pauta e não se negociaria mais e deveria ser feito um relatório para se votar. Pois bem, as medidas provisórias estão na frente, esse projeto é o item 6 da pauta, o projeto de lei 6438. Ele passa a trancar a pauta porque já decorreu, segundo a Constituição, 45 dias em tramitação no Congresso, e então ele deve ser analisado pelo plenário da Câmara. O relator é o mesmo do 3723, deputado Alexandre Leite, do DEM, do Democratas de São Paulo, que está aí trabalhando e deve começar a composição do relatório, e nas próximas semanas, vencida essa questão das medidas provisórias, provavelmente esse projeto deve entrar na pauta. Então, atenção de todos vocês aí, eu espero ter esclarecido. Esse vídeo vai estar lá no meu YouTube, tá certo? No canal do meu que eu tenho no YouTube, não é muito movimentado, peço desculpas a vocês, vou postar lá, são quase 12 minutos de vídeo aí, quem quiser assistir, deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento lá, as informações. Quem quiser me seguir no Twitter, Daniel R. Lemos, e também no Instagram, Daniel R. Lemos, tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos, que Deus abençoe.